Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Conexão Sem Fronteiras. Hoje a gente vai conversar sobre aquilo que a gente anda consumindo. Mas antes, eu queria pedir para você deixar o seu like, deixar o seu joinha aqui. E se você gostar desse conteúdo, não esquece de se inscrever para receber mais conteúdos. Bom, a chamada desse vídeo é: pare de consumir aquilo que te consome. Bom, esse vídeo, esse tema, ele é um pouco bobo, né? Ele é um pouco óbvio, digamos assim, mas ele não é simples. Então, eu queria te perguntar, lá vai, hein? Pergunta difícil, segura aí, ó, inspira, expira, abre o peito, recebe a pergunta. O que seria da sua vida se você deixasse hoje de consumir coisas que não te fazem bem? E agora? Vai ter que lidar com essa pergunta, hein? Vamos lá, é sinceridade. Bom, primeiro ponto, talvez você vai me dizer: ah, mas eu não quero parar de consumir isso e aquilo. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para você se distanciar um pouco dessa realidade. Então, você vai pensar que essa pergunta não está sendo dirigida para você, mas para uma terceira pessoa. Então, o que seria da vida de uma pessoa, né, que está consumindo ali, que está consumindo coisas que não estão fazendo bem, por exemplo, para a sua saúde física, e essa pessoa deixasse de fazer uso, deixasse de consumir, conseguisse então transcender a sua própria necessidade, o seu próprio desejo, a sua própria vontade, em prol de algo maior, que é a sua saúde, né? Então, o que aconteceria, por exemplo, com uma pessoa que fumou durante anos, né, fez uso do cigarro durante anos, e aí essa pessoa para de fazer uso do cigarro? Bom, a gente sabe que o corpo, ele tem uma capacidade de se regenerar, de restaurar o seu próprio equilíbrio, de restaurar a sua própria saúde. Com o tempo, essa pessoa, inclusive, pode recuperar o paladar e o olfato, porque ela vai perdendo essa sensibilidade com o uso, por exemplo, desse tipo de produto. E será que isso não acontece com a gente, com outras coisas que a gente consome? Será que a gente não perde parte da nossa sensibilidade e, portanto, da nossa capacidade de se sentir bem, de se sentir ativo, de se sentir integrado à vida a partir das escolhas ou das escolhas ruins que a gente tem feito no momento de escolher alguns produtos que vêm para a nossa vida e que, em especial, passam, né? Então, eles são integrados de alguma forma a quem nós somos, né? A gente ingere, seja de forma de um alimento, né? Então a gente literalmente ingere esse alimento, ele vai para o nosso sistema digestivo e ele vai virar, né? Ou ele vai virar energia para o nosso corpo, né? Ou ele vai até poluir o nosso corpo, digamos assim, o nosso sistema. Como também a gente pode pensar isso para os bens culturais, né? Os bens culturais, eles também podem ou nutrir o nosso corpo, nutrir o nosso espírito, nutrir a nossa alma, nos encher de energia, ou eles podem consumir a nossa energia. Como assim, Dani? Consumir a nossa energia? Bom, então eu queria que você pensasse, por exemplo, nos noticiários. No período da pandemia, em especial, isso ficou um pouquinho mais nítido. Então, no período da pandemia, claro, a gente queria saber informações, né? E aonde a gente encontrava essas informações era especialmente nos noticiários. Então, a gente queria saber se encontraram a fórmula da vacina ou não, enfim. Mas o noticiário, ele era o tempo todo aquilo, né? Aquilo ali, a pandemia, as mortes, a doença, né? Assim, aquilo foi se tornando uma coisa que ficou muito evidente o quanto que isso pode ser pesado e que, ao invés de te informar, na verdade, acabava o pouco que a gente tinha, né, de energia e de vitalidade, porque a gente muitas vezes se sentia preso dentro de casa, a gente ligava o noticiário e ficava ali meio que numa compulsão por aquele tipo de notícia. Então, é disso mais ou menos que eu tô falando, né? Então, você pode consumir algo que te traz vitalidade
ou você pode consumir algo que venha poluir o seu sistema interno, digamos assim, né? Não só o seu sistema biológico, fisiológico, mas esse lugar em que nós existimos, que é num corpo, e que esse corpo só se mexe, só se move, né? A gente só tem essa vida porque existe energia dentro da gente. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente tá, digamos assim, recarregado, né? É igual o celular lá que a gente põe na tomada, ele fica paradinho ali, recebendo energia e ele se recarrega. E ao final do dia, a gente sente que tá descarregado, né? A gente já tá precisando repousar novamente, se recarregar. Bom, será que a gente tem essa sensibilidade para perceber aquilo que nos carrega, nos enche de energia, nos deixa entusiasmado para viver e aquilo que nos tira a nossa energia, a nossa vitalidade? Então, o primeiro ponto é esse, né? A nossa capacidade de identificar aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem. Você lembra do enigma da esfinge? Sabe o enigma da esfinge? Que é aquele decifra-me ou te devoro? Bom, a gente acaba esquecendo um pouquinho desse enigma, né? Ele tá falando da vida, não é? Tá falando da vida, tá falando do nosso envelhecimento e tá falando principalmente de apenas duas coisas que a gente tem nessa vida e que a gente precisa aprender a administrar. E acho que até do ponto de vista espiritual, né, da espiritualidade, da nossa missão aqui na Terra, do que a gente veio fazer aqui, eu acho que isso faz muito parte do que a gente precisa aprender. E que a gente fala muito pouco disso, né? Então a esfinge vem lembrar a gente, decifra-me ou te devoro. É a vida passando. É o tempo passando. E a gente só tem duas coisas então para administrar de verdade. Todo o resto seriam coisas que existem no mundo e coisas que a gente criou para viver em sociedade. Mas no fundo, a gente tem apenas duas coisas que a gente precisa aprender a administrar, que é a nossa energia e o tempo. Só essas duas. Nós não somos educados e educadas para pensar sobre essas coisas ou para pensar na vida nesses termos, não é? Que a gente passa anos e anos na escola e aí o grande objetivo seria fazer um vestibular ou o Enem, né? Fazer uma faculdade, ter uma profissão, ser bem-sucedido, ou então às vezes a pessoa ela não vai nem pretende fazer o ensino superior mais, porque hoje já tem outras formas, né? Então às vezes a ambição dela é até como ganhar muito dinheiro na internet, né? E tudo bem, não é? A questão aqui não é questionar as ambições, mas é o quanto a gente vai seguindo, né, esse script, digamos assim, esse roteiro, sem se perceber do processo todo. Porque se a gente for olhar, nós temos um comportamento social de imitar, de copiar uns aos outros, né, de querer seguir uma mesma tendência, digamos assim. Então, vamos supor, um carro que eu achava bonito alguns anos atrás, que eu tinha vontade, que eu tinha interesse em ter aquele carro, hoje, aquele mesmo carro, eu já não acho ele bonito, né? Sei lá, não faz o menor sentido, não tenho vontade. Mas por que é que eu não tenho vontade? Por que antes ele era bonito e agora ele não é mais? O que mudou? O que mudou foi em mim? Ou o que mudou foi a percepção geral de beleza, de estética em relação aos carros? Porque aquele se tornou obsoleto, não é mais o que é desejado, tão desejado pelo conjunto. Então, a gente tem essa tendência de imitar uns aos outros. E com o tempo, a gente, mais uma vez, automatiza. A gente vai meio que seguindo essa tendência. E aí vem uma outra pergunta. Nós estamos, de fato, fazendo escolhas? Ou nós estamos seguindo essas tendências, a moda, aquilo que todo mundo já faz? Então, o primeiro ponto é, nós estamos de fato fazendo escolhas? E se nós somos capazes de fazer escolhas, qual é o
critério para saber se nós estamos fazendo boas escolhas? Bom, o Sadhguru, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim, a gente pode, no final das contas, a gente pode escolher levar a vida de duas formas. Ou a gente pode escolher uma vida agradável ou viver de modo desagradável. Você vai falar, nossa, mas isso é básico, né? Todo mundo quer viver bem. Pois é. Mas vamos conversar um pouquinho para verificar se de fato a gente tem feito escolhas para viver de uma forma agradável? Vamos olhar detidamente para as coisas que a gente tem consumido? Primeiro assim, sabe, fazer um movimento de hoje, faça isso. Pega o seu prato de comida e se questione, o que é que tem aqui? Como que aquele alimento, né, ele é preparado, ele é produzido? Então, quando a gente olha para o nosso prato, será que ali tem mais alimento ou tem mais elementos químicos, por exemplo, né? Então, hoje em dia, a gente pega quando a gente prepara o alimento em casa, muitos dos alimentos a gente pegou ali da prateleira do supermercado, não é? Então, quando a gente pega esses alimentos, vamos supor, eu peguei aqui um molho de tomate, tá? Então, tenho aqui um molho de tomate e aí eu vou ler aqui os ingredientes que tem nesse molho. Então, ele diz assim, tomate nós conhecemos. Amido modificado, açúcar, sal, cebola, condimento preparado com cebola, salsa, conservador, sorbato de potássio. Não faço a menor ideia do que é isso. Acidulante, ácido cítrico e aromatizante. Bom, então pelo menos três produtos que estão dentro desse ingrediente, porque isso aqui nem é o alimento especificamente do que vai no prato, mas é uma parte, um ingrediente que vai formar ali a refeição, né? Então, quantos desses ingredientes que estão no meu prato, eu não sei o que é. Porque se eu disser para você cenoura, abobrinha, alface, feijão, arroz, mesmo o açúcar, embora seja, né, processado, enfim, a gente sabe o que é, a gente sabe que é um alimento que veio da terra. Mas quantos dos ingredientes hoje que vão para o nosso prato, que de fato a gente sabe o que é e o impacto, digamos assim, que ele tem no nosso corpo e na nossa própria sensibilidade. Então, lembra que eu estava falando aqui, eu estava falando do cigarro, né, do fumante, que ele perde, né, parte do olfato, do paladar. Então, quanto que a gente também não perde da nossa sensibilidade com alguns produtos, às vezes até mesmo produtos que a gente conhece, como por exemplo o açúcar, né? É fácil a gente fazer essa experiência. Se a gente fica um tempo sem comer açúcar, vamos supor, 1 mês, 2 meses, né? Parece que o gosto, por exemplo, das frutas, o açúcar natural, a frutose, aquilo vai ganhando um novo realce, né? Um novo sabor. Parece que a gente está mais integrado ali com aquela fruta, não parece? Então, é um pouquinho sobre isso. E aí, a outra coisa que eu queria falar, também pegando o exemplo das frutas, dos legumes, né, das verduras, é que a gente sabe que muitos desses alimentos, mesmo que a gente pense, para ter saúde, eu preciso comer frutas, legumes, né, verduras, enfim, esses alimentos que inclusive são muito ricos em fibra, e fibra é extremamente importante para a nossa saúde, né, para a saúde não só do nosso corpo, mas, digamos assim, dos biomas, né, dos outros bichinhos que moram dentro da gente. Mas isso é título para um outro vídeo. Mas digamos assim, para toda a vida, né, que existe em nós, vamos simplificar assim, esses alimentos são importantes. Mas a gente sabe que existem os agrotóxicos, né? Então, se a gente for pensar hoje em como é que o alimento é produzido em grande escala, né, no sistema, por exemplo, de monocultura, né, a gente sabe que existe o uso do agrotóxico. E se a gente separar essa palavrinha, né, se a gente separar o agro do tóxico, a gente sabe que agro é a capacidade que o homem, a habilidade que o homem desenvolveu de produzir num determinado local, né, os seus próprios alimentos. Então, lá nos primórdios, os homens não sabiam fazer isso. Então, eles eram nômades, né? Eles caminhavam, diz a história que eles caminhavam por aí, coletando, procurando lugares onde a natureza disponibilizava o alimento e fazendo a coleta dos frutos, das castanhas, das sementes, para se alimentar e caçando os animais que estavam, né,
por aí, digamos assim. A hora que o homem ali e a sua comunidade percebia que estavam se esgotando os recursos, caminhava para outro local em busca de mais alimentos, né? E o homem, com o tempo, aprendeu então a se fixar num determinado local e a cultivar os seus próprios alimentos. E até aí tudo bem, né? Mas depois veio a indústria do agro, né? O agronegócio, como a gente conhece. E aí veio as máquinas, né? Vieram as máquinas, o agrotóxico, né? Para então a monocultura, né? Para então produzir em larga escala. E quando a gente separa, então, o agro, a gente sabe o que é, né? A agricultura, essa capacidade do homem de plantar. E tóxico? O que quer dizer a palavra tóxico, né? Aí você vai falar, não, mas esse tóxico é para matar os bichinhos, né? Os bichinhos ali, as pragas, digamos assim, né? Que esse alimento é nosso, não é dos outros bichos, né? Dos insetos e tudo mais, enfim, das pragas. Então, é para matar aquele inseto. Bom, primeiro que a gente sabe, hoje em dia, a gente já sabe que a monocultura e o uso de agrotóxico pode gerar desequilíbrios na natureza, né? Porque é isso, existe uma cadeia ali, uma biodiversidade, né? Então, quando você elimina um tipo de animal, de inseto, enfim, você causa prejuízos e problemas de outra ordem. Mas vamos falar aqui da nossa saúde. Fato é que a gente até hoje não sabe muito bem o impacto do agrotóxico para a nossa saúde, né? O que a gente sabe é que a gente também está ingerindo um alimento que, em certa medida, tem elemento químico, né? Não é um alimento natural. E vamos dizer assim, que esse tóxico, né? Eu vi uma vez uma fala de um médico, ele está no YouTube aqui, o Matheus do Vida Veda, e ele trabalha também com Ayurveda, e ele estava explicando essa questão do remédio, né? E ele, se eu não me engano, ele diz isso, assim, mas como que eu posso diferenciar aquilo que é um remédio daquilo que é um veneno, né? Porque a gente sabe que uma pessoa, por exemplo, pode usar um remédio para tentar tirar a própria vida, né? Se ela ingerir demais. Então, o que ele estava explicando isso era a dose, né? A dose que você utiliza numa determinada substância, ela pode ser benéfica ou ela pode trazer prejuízos à sua saúde, né? Então, o agrotóxico, o que a gente sabe é que quando a gente consome legumes e verduras e faz isso com constância, isso é bom, isso é positivo, mas a gente sabe também que a gente está todo dia colocando um pouquinho, uma dosezinha ali, homeopática, todo dia, um pouquinho de veneno dentro do nosso organismo, né? Um pouquinho de um elemento químico para dentro do nosso organismo, né? E aí um outro aspecto que eu queria falar também era da nossa alimentação em relação à carne, né? A carne vermelha, então, né, boi, porco, nem sei se porco entra nisso, mas enfim, carne vermelha, quero dizer assim, os animais maiores, de grande porte, né? Daí tem o porco, tem o frango também, e daí tem o peixe, né, que são as carnes mais brancas, assim. Então, a gente está se alimentando desses animais que também são produzidos hoje em dia dentro de um contexto industrial. Então, a gente consome a carne de vaca, por exemplo, ou o peixe, não mais naquele universo de quem tem uma vaca no seu terreno, no seu sítio, na sua chácara, e ela cresce ali livre, né? E depois ela vai ser abatida para, né, servir de alimento para os seres humanos. Não, a gente está falando de um contexto de 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, teve um crescimento ao longo dos últimos séculos, um crescimento muito grande da população, e hoje somos 8 bilhões de pessoas querendo comer carne. E aí isso já não é mais tão sustentável. Então, a produção nos frigoríficos, nas empresas que trabalham vendendo, né, a carne de animais, eles vão procurar formas de expandir essa indústria, porque precisa, né, de espaço para produzir, mas para criar, digamos assim, esses animais. E aí a gente vai ver, né, os desmatamentos acontecendo, por exemplo. Então, vai abrindo mais espaço, né? Vai tirando as árvores para plantar mais alimento, mais milho, mais, enfim, alimento para esses animais
crescerem, engordarem, e também vai abrindo espaço para também que o animal possa pastar e possa crescer ali no ambiente. Então, quando a gente fala assim, eu sou contra desmatamento, mas eu sou carnívoro, sou carnívora, é uma contradição, né? Porque precisa de espaço, precisa produzir alimento para alimentar esses animais. Então, o desmatamento, ele vai acontecer porque a indústria tem mercado consumidor para crescer e para se expandir, né? E a gente também sabe que essa indústria, ela, mesmo que a gente não tenha visto nenhum filme, assim, digamos assim, né? Algum filme que traga a questão do sofrimento animal, que você vai ver ali aquela imagem, mas a gente não precisa dessa imagem, a gente já sabe hoje em dia, né? Que, por exemplo, onde há uma criação, por exemplo, de aves, de galinhas e tudo mais, muitas delas vão estar ali dentro de uma cerca, né? Vão crescer desde pequenininhas dentro de uma gaiola. Então, é um animal que ele, não é que ele vai ser abatido e daí ali na morte é que está o sofrimento daquele animal. Não, a vida dele é um sofrimento, né? E aí a gente tem um outro contexto que é assim, o quanto que ao ingerir, né, ao se alimentar dessa carne, o nosso corpo também não está levando, a gente não está trazendo para o nosso ambiente, esse ambiente onde a gente mora, que é o nosso corpo, esse alimento que vem, né, com muito sofrimento. Você vai falar, não, mas isso não tem nada a ver. Bom, pelo menos no nível, se a gente for falar no nível fisiológico, né, no nível biológico, bioquímico, aquele animal, ele vai produzir algum hormônio, né, alguma substância química dentro dele, né? O estresse que aquele bicho está passando, né, o sofrimento que aquele bicho está passando, de alguma forma isso se expressa no seu corpo, né, que depois vem para a nossa mesa e para o nosso prato e que a gente vai ingerir aquilo. E tem também, a gente pode dizer assim, tem a parte mais espiritual mesmo, do que está acontecendo, né, e de como é que a gente se sente se alimentando de um outro ser, né? De um outro ser, mas eu acho que existe uma diferença entre um alimento, né, que é produzido respeitando as leis da natureza, né, honrando, sabe, aquela história assim, honrando aquela vida que deixou de ser vida, né, deixou de estar aqui vivendo essa experiência, para que ela seja integrada à nossa experiência de vida, né? Então, como é que eu honro isso? Como é que eu trato o alimento como uma experiência sagrada mesmo, né? Então, quando você olha para um prato de comida, né, de forma consciente e decide do que você vai se alimentar, você está decidindo ali pelo seu bem-estar a curto, médio e longo prazo. A curto prazo porque você conscientemente sabe, você fica bem com você mesmo, com o que você está comendo. Fala, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então, isso te dá uma certa felicidade, né? A médio prazo, porque é isso, a gente pode ir restaurando a nossa saúde, né? E a longo prazo, porque você sabe que você está contribuindo também com o ambiente, com as outras pessoas. E aí eu acho que também tem uma chave em viver de forma agradável, que é o fato de que aquilo que a gente faz de bem para o outro, a gente faz de bem para nós mesmos, para nós mesmas, né? E a mesma coisa vale para os bens culturais, né? Vamos olhar um pouquinho detidamente, assim, a gente olha aquele produto, examina ele de pertinho, mas com o distanciamento de alguém que não faz uso, não consome, não tem um envolvimento, digamos assim, uma necessidade, um desejo, uma vontade de consumir aquilo, tá? Então, vamos olhar de pertinho como se você talvez nunca tivesse consumido aquilo ali, como se você não soubesse que outras pessoas gostam daquilo, ou até, sei lá, como se você fosse um extraterrestre que pousou aqui na Terra e está tentando entender o que é essa confusão que a humanidade faz aqui nesse planeta. Então você está ali olhando os bens e serviços, principalmente, que são ofertados e que são consumidos pelas pessoas.
Vamos olhar principalmente ali para os bens culturais que são de fácil acesso. Então vamos pegar, por exemplo, os reality shows, né, as novelas, os filmes, as séries, músicas, né? As músicas, elas tocam muito a gente, né, diretamente, ele vai direto no coração. O que mais? Vamos pensar. As músicas, os meios de informação, né, os noticiários, podcasts, enfim. Vamos olhar um pouquinho para isso. E tem também conteúdos, né, eróticos, pornográficos. Então vamos olhar um pouquinho para esses conteúdos. Eu queria pegar aqui que talvez seja mais simples de ilustrar, que seria, por exemplo, os filmes de ação, os filmes de terror, né? Hoje em dia a gente tem parece que cresceu, assim, não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho a impressão que esse mercado dos filmes de terror, assim, ganhou um espaço maior ultimamente, né? No último período, assim, nos últimos anos. E daí olhar para isso, assim, né? Com essa curiosidade de quem não tem esse envolvimento. Então, esses filmes, né? Os filmes de ação, os filmes de terror, né? Que a gente vê, por exemplo, morte, né? A gente vê situações assim que causam sofrimento, que causam dor, a pessoa numa situação assim que ela não tem como fugir de algo que não é legal, que não é agradável, que não é bom, que machuca, né? E aí, se a gente for pensar na nossa vida real, eu acho que nenhum de nós gostaria de passar por uma experiência assim, né, na vida real. De saber que alguém ali vai fazer um mal, vai te machucar, vai causar dor, vai te torturar. Enfim, a gente não quer isso. Entretanto, de algum modo, a gente naturalizou isso. Aí você vai me falar, Dani, mas isso é ficção, né? Isso é ficção, né? Não tá acontecendo de verdade. Mas, mais uma vez, né? No mínimo, o que tá acontecendo aí com você, que tá consumindo isso daí, trazer para o seu corpo sensações, né? E essas sensações, né, que te trazem em algum momento ali tensão, né? Então pode ser que você tenha gerado ali uma química dentro do seu corpo, né, com adrenalina, com cortisol, né? Então os sons, né, dos filmes, os sons, eles são muito... A gente não percebe o que está acontecendo, né? Mas porque está ali envolvido, né, com o filme. Mas na verdade ele vai criando um clima também. Então não é só a imagem, né? É o som. Então você está vivendo aquela experiência, né? Você está vivendo a experiência daquilo que você está consumindo. De algum modo você está trazendo isso para a sua vida, né? E pode ser de novo, né? Que isso com uma constância você vai naturalizando aquelas cenas e aquilo vai virando talvez até parte do seu inconsciente, né? Você vai dizer, não, do meu não. Bom, se é inconsciente, ali tem uma caixinha de surpresas, né? Que às vezes a gente não sabe o que ficou ali dentro e o que não ficou. E como que isso, de algum modo, pode alimentar alguns outros medos, alguns outros receios e tudo mais, né? Enquanto eu estava gravando esse vídeo, eu parei um pouquinho e falei assim, eu vou dar uma olhadinha aqui no significado da palavra consumir. E para minha surpresa, consumir significa alimentar, se alimentar, né? Então, acho que a grande questão desse vídeo é assim, do que a gente tem se alimentado o nosso corpo, do que a gente tem alimentado a nossa mente, do que a gente tem alimentado a nossa alma, o nosso espírito, né? Acho que essa é a grande questão. E aí, eu fiquei pensando um pouco nessa questão que a gente vive hoje em dia, que é a questão do quanto, né, as crises de ansiedade, a crise de pânico, né, ela cresceu. Parece que isso, né, vem assim crescendo. Inclusive a gente vê uma parte da juventude, né, de crianças, de adolescentes, de jovens com esse problema, assim, num momento muito, né, eles são muito novos, né, digamos assim, eles para ter esse tipo de problema, né, para ter essa questão, assim, porque a criança, o adolescente, em princípio, não era para ele ter grandes responsabilidades, né? E por que então? Por que a gente vem passando por isso tudo, né? Eu acho que isso é uma questão para a gente pensar.
quando a gente diz assim, vamos olhar para o que a gente está consumindo, né? Se o que a gente está consumindo é um produto que nos gera uma experiência, uma vida que é, né, uma experiência aqui na Terra, se nos gera uma experiência agradável ou desagradável, né? Eu acho que isso é fundamental, porque eu já tive, né, vou contar aqui um pouquinho, eu já tive uma crise de ansiedade, né, e é engraçado, porque o que a gente sente, pelo menos a minha experiência, foi assim, parecia que algo muito ruim estava acontecendo ou ia acontecer, né, você não sabe explicar o que é, mas você sente aquilo com muita intensidade, né, e aí eu comecei a reorganizar a minha vida, né, a partir dessa situação, assim. Mas o que eu queria trazer era um pouco isso, né, essa sensação de que algo muito ruim vai acontecer. Só que veja, a gente não está mais vivendo na era das cavernas. A gente não está mais aqui, como a gente falou, né, a gente não tem mais que caçar, por exemplo, e se submeter ao risco de estar no meio da selva, né, com outros animais ferozes e tudo mais, e que tenha um risco iminente à nossa sobrevivência. Então, da onde é que vem essa sensação de que algo muito ruim vai acontecer, né? E aí, novamente, o que é que a gente tem consumido, né? A gente tem simplesmente se alimentado de coisas, né, para sobreviver, para passar o nosso tempo, né, para gastar o nosso tempo, ou a gente tem selecionado criteriosamente aquilo com o que a gente não só se alimenta, mas a gente nutre a nossa vida, né? A gente quer que essa vida seja uma experiência sagrada, seja uma experiência especial, seja uma experiência maravilhosa, né? Porque a vida pode sim ser maravilhosa, né? Agora, com que cuidado, né? Eu estou selecionando aquilo que entra na minha vida. Eu estou me alimentando, por exemplo, de programas cheios de fofoca, de intriga, né? E aí, gente, tem um monte de coisa, né? Tem reality show, tem programa mesmo de fofoca, né? Tem novela, né? Porque novela, nossa, e eu falo porque eu já fui uma noveleira de mão cheia. Eu adorava novela e hoje eu não assisto mais, assim, não faz mais o menor sentido. E que é aquela coisa assim, daquelas tramas de que um fica maquinando como é que vai fazer mal pro outro, como é que vai conseguir tirar não sei o que do outro, seja o amor, o dinheiro, o que quer que seja, né? Então é isso que eu tô trazendo pra minha vida, e será mesmo que é só mais uma obra de ficção, né? Então eu acho que vale muito aquela expressão generosidade gera generosidade. É isso a frase? Eu acho que é, né? É algo desse tipo aí. Então, quando a gente consome algo, a gente de algum modo está contribuindo para que aquele mercado continue bem confortávelzinho produzindo aquilo ali, porque vai ter mercado, porque vai ter gente consumindo, né? Então, mesmo que você diga assim, Dani, não acredito muito nessa coisa de energia, de corpo sutil e tal, mas de um certo modo, aquilo que você está, daquilo que você está se alimentando, você de um certo modo, você também está alimentando para que aquilo continue, para que aquilo permaneça, né? Então, pare de consumir aquilo que te consome, né? E contribua para a sua saúde e para a saúde de todos. No yoga tem um princípio que eu acho que é fundamental e que acho que ele veio aqui, eu vim falando e ele veio permeando aqui a nossa conversa o tempo todo, né? Assim, transversal, sabe? Ele veio passando lá do comecinho do vídeo, né? Desse conteúdo até aqui no final. E esse princípio se chama ahimsa. Ahimsa pode significar tanto não violência, como ele pode, de uma forma mais positiva, significar generosidade. E aí, generosidade é uma generosidade que começa com a gente mesmo, com a gente mesma, e se estende às pessoas, né? Mas também aos outros seres que habitam nesse planeta, né? Então, as plantas, os animais, eles não são só o cachorrinho e o gatinho, que é o animal doméstico que a gente acha fofinho, são todos os animais, porque todos eles sentem, né? Eles podem sentir, eles são capazes de sentir o amor, eles são capazes, você vai falar, mas eles não pensam, eles são menores que a gente, eles são inferiores, todos eles são capazes de sentir como a gente.
de sentir amor, de sentir o afeto, mas também de sentir coisas ruins, né? De sentir o medo, de sentir angústia, de sentir prazer, de sentir dor, né? Todos eles são capazes de sentir isso. E isso vai dos animais grandes aos animais pequenininhos, né? Tem uma frase do Sadhguru, outra, que eu vi ele falando num vídeo, que ele diz assim que a gente não dá, né, muita importância para essa coisa dos animais pequenininhos, né? Então ele diz assim, que a gente não sobrevive nesse planeta sem a existência das minhocas, né? Das minhocas. A gente sempre fala da abelhinha, né? A abelhinha é bonitinha e tal. E a gente vê ela indo lá na florzinha, polinizando. Mas tem seres debaixo dos nossos pés que são responsáveis pela nossa vida também, né? Então, a natureza é muito sábia, né? Porque tem esses dois princípios aí da existência da vida, que é a biodiversidade e a interconexão, né? Nós não vivemos uns sem os outros. Então, menos agrotóxico, né? Porque pode estar fazendo mal para a nossa saúde, mas a curto prazo, curto, médio prazo, né? Mas mais do que isso, né? Tá indo para a terra e tá criando problemas ali para outros seres. Tá criando, né? Tá desequilibrando o planeta. Você vai falar, mas o que eu vou comer, né? Gente, tem alternativa, né? Hoje, principalmente depois da pandemia, né? Tem sistemas de empresas que entregam produtos orgânicos na porta da sua casa. Então, você faz ali o seu pedido lá no celular e escolhe ali quais são os produtos que você vai querer. E, às vezes, é mais fácil do que até ter que ir, né, num sacolão, num lugar que vende frutas e verduras ou no próprio supermercado. Você consegue fazer isso. E também existem outras práticas de cultivo no campo que seria muito legal da gente conhecer, né? Que é, por exemplo, a questão das agroflorestas, né? Então, gente produzindo alimentos com a sabedoria que existe da natureza. Então, assim, ao invés da gente tornar tudo artificial, né? Porque a natureza não é isso, né? Você não chega num lugar onde naturalmente cresceu só milho, ou naturalmente cresceu só, né, sei lá, qualquer abobrinha, sei lá o que, né? Não, na natureza é tudo diversificado. Então, na agrofloresta, ao invés de você tirar tudo da terra, né, deixar a terra pelada ali, tomando sol, que também não é bom para o solo, você aproveita, né, a estrutura de um determinado tipo de planta, do jeito que ela é alta, que vai casar com uma outra espécie de planta que precisa de um pouquinho mais de sombra, então vai ficar embaixo daquela grandona, a pequenininha, a grandona. E as duas, inclusive, são amigas, né? Você consegue fazer o que eles chamam de consórcio. Então, combinar, uma vai, né, ajudar a outra ali na troca de nutrientes. Enfim, tem toda aí essa história que precisa ser da área mesmo para entender um pouquinho melhor. Mas existe muita coisa legal acontecendo, né? E acho que isso é uma outra questão, né? A gente, desde pequenininho na escola, que nem a gente estava falando, né, a matéria de história, por exemplo, a gente aprende muito sobre os fatos desagradáveis, né? Os fatos ruins, né? De dominação, como que o homem dominou o homem em determinada época, quantas mortes, quantas guerras. E a gente praticamente não aprende sobre, né, as grandes descobertas, que na verdade às vezes não precisam ser grandes e mirabolantes, né? Mas elas precisam ter trazido para a humanidade aprendizados importantes para a gente se tornar seres melhores, né? Então, não é só sobre, por exemplo, a inteligência artificial, né? Ai, nossa, agora a inteligência artificial está bombando. Mas e nós, né? Espiritualmente? A gente está evoluindo? Né? Eu acho que essa é uma tecnologia importante para a gente pensar. Então, olhar aí para o que a gente tem consumido, acho que é um caminho para a gente pensar sobre como a gente está passando por essa vida. Tá bom? Acho que é isso hoje, né? Falei um montão aqui, trouxe um monte de ideias e comenta aí, leva ali nos comentários o que você achou, se fez sentido para você, se não fez, se é muita maluquice. Fala aí o que você achou. Namastê!